Sejam muito bem-vindos à live da cura de hoje. E hoje eu vou compartilhar com vocês, né, algumas das doenças, sintomas, né, ou somatizações que eu recebi ali a sugestão, o pedido nas caixinhas, ou que vieram também de clientes em atendimentos terapêuticos que me pedem, né? O que que significa isso? Por que que eu estou vivendo isso? Primeira pergunta é essa pergunta-chave: o que essa doença, o que esse sintoma, o que essa somatização está querendo me mostrar? O que isso está querendo me mostrar que eu ainda não vi, que eu ainda não entendi? Porque, na verdade, a doença, o sintoma, ele é só como se fosse um lembrete, um WhatsApp do nosso corpo. Imagina, gente, o nosso corpo ele está tentando se comunicar com a gente o tempo todo. E a gente muitas vezes não entende a mensagem, né? Não se liga, não percebe, não sente o que o corpo está tentando dizer, o que o corpo está tentando mostrar. Então imagina que quando dói algo ou quando gera um desconforto, alguma somatização, é um WhatsApp do teu corpo, é uma notificação do teu corpo. E normalmente começa com uma notificação muito sutil. Depois, essa notificação, quando a gente não percebe ou ignora, essa notificação vai ficando mais aguda. A notificação vai ficando, né, de uma forma mais intensa para que a gente possa dar atenção. O problema é que quando muitas vezes a gente percebe o sintoma, a causa ou a somatização, já está num estágio, já está num grau que já está doendo, ou que já está, né, num grau onde você precisa sim de uma, como que eu posso dizer, né, de uma intervenção médica, de um tratamento, às vezes realmente para tirar a dor ali com antibióticos, anti-inflamatórios e tudo mais. Mas se você tivesse ouvido a primeira notificação, ou se você estivesse atento aos seus sentimentos, atenta às suas emoções, provavelmente você conseguiria evitar, né, que isso fosse mais difícil de ser tratado. Então, entenda que o meu objetivo, a minha missão, a minha, né, intenção e o meu propósito com essa live da cura é trazer consciência, é expandir a consciência de cada um de vocês que se conecta com esse conteúdo, para que você possa ir percebendo as notificações do seu corpo, para que você possa ir se conectando com o que o teu emocional, o teu espiritual, o teu campo mental está te trazendo de informação que na rotina, na movimentação intensa da nossa vida, acabam passando despercebidas essas informações. Então, meu intuito aqui é só abrir a consciência de vocês para que vocês possam se autodiagnosticar, para que vocês possam se auto-perceber e entender. E fazer a primeira pergunta é: sentiu dor, sentiu desconforto, sentiu alguma coisa pegando, alguma coisa doendo no corpo? Pergunta para o corpo: corpo, o que você quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com essa situação? Então, essa é a primeira chave, né? De você conseguir identificar o que que teu corpo está querendo te dizer. Então, bora lá para a gente ir para as questões que foram enviadas. Então, vamos lá, gente. Vou falar primeiro de um sintoma que veio para uma pessoa, né, muito especial para mim, né, uma pessoa que está passando por esse desafio, que são nódulos na perna direita, né? Então, nódulos, gente, representam já alguma coisa que está há muito tempo ali mas dentro, né? Então, porque lembra que eu falo, sempre que somatiza, sempre que vai para o corpo, sempre que já, né, se manifesta como se fosse assim, se vem para a superfície, vem para fora, isso já estava dentro acontecendo. Então, olha só. O que que simbolizam as pernas, né? Para que eu possa explicar no detalhe o nódulo na perna direita, é importante primeiro a gente entender qual que é o significado das pernas pela linguagem do corpo, né? Então, o que que as pernas representam, gente? O movimento da vida, a capacidade de avançar e caminhar em direção aos objetivos. Então,
Um nódulo na perna significa que tem algum bloqueio, algum problema, algum obstáculo ao movimento da vida, à capacidade de avançar, né? Ao sustentar-se. Porque a perna também ela simboliza no nosso corpo, pela linguagem do corpo egípcia, o nosso sustento. Então, como é que você se sustenta em pé? Pelas pernas, né? Então, as pernas elas são responsáveis, são os nossos pilares de sustentação. São os pilares de sustentação do nosso corpo, da nossa vida. Então, qualquer problema nas pernas estão relacionados, né, ao caminhar em direção aos objetivos, né, ao se sustentar na vida. Então, neste caso específico, nódulo na perna direita, né? A perna direita ela está associada ao lado feminino, pela visão egípcia, tá? Por essa filosofia egípcia ancestral, o direito é o feminino. E está associada à mãe, ao passado, ao acolhimento das emoções e ao inconsciente. Então, os nódulos, eles simbolizam o quê? Cristalizações de mágoas e ressentimentos guardados há muito tempo. Então, na perna direita, o que está querendo dizer o corpo? Que a pessoa, ela carrega dores emocionais ligadas ao feminino, a mãe, a maternidade, a ancestralidade feminina, né? E também pode significar uma rejeição do próprio feminino. Então, também revelam dificuldade em seguir adiante no caminho emocional, como se algo do passado ainda estivesse prendendo e endurecendo os passos. Olha que interessante, como é muito quase literal o que o corpo mostra, né? O nódulo ele forma o quê? Um nozinho, né? Forma algo duro, algo rígido, algo mais denso ali, né? Então é literalmente como se ainda algo tivesse endurecendo ali os passos. O nódulo faz isso, né? Na pele, deixa mais duro ali aquela região. Então tem algo dentro no sentimento endurecido, né? E também os nódulos, eles podem estar ligados a relacionamentos dolorosos, a memórias de abandono ou frustrações na área afetiva. Nos ensinamentos da Cristina Cairo, que até tô com todos os volumes aqui, ó, tá aparecendo aqui no vídeo hoje, né? A linguagem do corpo egípcio, a gente, Cristina Cairo, tem uma coleção maravilhosa, com 3 volumes completíssimos, com cada um dos detalhes, por essa visão egípcia desse conhecimento, né? Então, pela Cristina Cairo, os nódulos ensinam, né? Que na verdade a pessoa tem mágoas que não foram expressas, que estão acumuladas. E na perna direita mostra uma tendência de não querer caminhar em direção ao feminino, seja por medo de se entregar ao amor, por ressentimentos com a mãe ou por rejeição de aspectos delicados e intuitivos da própria personalidade. Então, muitas vezes os nódulos, no caso, nesse caso específico na perna direita, ele aparece em mulheres que se sentem obrigadas a carregar fardos familiares ou emocionais que não conseguem soltar. E ainda, pela metafísica da saúde, os nódulos, eles são condensações de energia parada, formadas pela repetição de pensamentos e emoções densas. Na perna direita, eles apontam bloqueios no caminhar emocional, como se a pessoa tivesse parado no passado e não conseguisse seguir livremente. Então, também refletem resistência em mudar padrões antigos, especialmente ligados à linhagem feminina e à maneira de lidar com sentimentos. É um chamado para perdoar, aceitar e liberar antigas dores, abrindo espaço para uma nova jornada com mais leveza. Então, gente, qual que é a mensagem espiritual deste sintoma do nódulo da perna direita? Ai, eles pedem a cura da relação com o passado e com o feminino. É hora de soltar mágoas antigas, liberar o peso que não pertence mais a você e retomar o movimento com confiança e amorosidade. Então, quais são as afirmações de cura para quem deseja curar, né, esses nódulos na perna direita? Eu libero as mágoas do passado e perdoo com amor.
Meus passos seguem livres, leves e firmes em direção à vida. Honro o feminino em mim e sigo adiante em paz, acolhida e confiante. Então, esse foi o significado, né, dos nódulos na perna direita. E claro, né, gente, como consteladora, né, terapeuta sistêmica, uma das ferramentas mais potentes e poderosas que eu conheço para esse tipo de liberação, né, que vem de origens ancestrais, que vem de memórias, de lealdades, né, que já vem do sistema. Muitas vezes a pessoa já nasce em um sistema onde já tem esse histórico de dor e sofrimento em relação ao feminino, né? Então, uma sessão de terapia sistêmica, uma constelação, algo nesse sentido pode ajudar e muito a liberar definitivamente esse padrão, né? Então, é o que eu sempre recomendo, né? Entenda o que o sintoma está te trazendo e busca fazer o seu movimento, a sua ação em direção à cura, porque a cura, ela é responsabilidade sua, assim como a causa da dor, a causa do sofrimento. E quando a gente fala de padrões ancestrais, padrões herdados, não significa que você foi vítima e recebeu esse padrão. Vou dar um exemplo, né? Muita gente ainda acredita que os padrões hereditários de doenças, eles são como se fosse, entre aspas, uma maldição, um peso, um fardo, uma herança negativa recebida. E isso não é bem assim, né? Que a metafísica da saúde, a linguagem do corpo egípcia explicam. Por um acaso, que não é acaso, nós nascemos na família certa. E a nossa alma veio para enfrentar esse desafio que, de alguma forma, nós também somos corresponsáveis. Ou seja, então, se eu herdo um padrão de doença e se eu repito um padrão de doença que já tem na família, significa que eu também sou responsável, eu tenho uma certa identificação emocional, mental, espiritual com essa questão que a minha alma precisa resolver ou evoluir. Então, não é por um acaso que você também se identifica ou repete um padrão, mas é, na verdade, eu já vejo como um convite. Nós que tomamos consciência da causa, nós fomos como se fosse agraciados, né, com um convite de mudar isso. E a gente muda isso para todas as gerações, né? Então a gente consegue corrigir esse erro, sanar essa questão que talvez há muito tempo esteja no nosso sistema e a gente é o responsável, né? Porque se veio para a gente dá conta de transformar. Então eu acredito muito nisso. Então, né? Entenda o sintoma como um convite para cura, um convite para transformação. E agora eu vou falar de outro tema que veio para mim também de uma amiga muito especial, né, que está passando por isso, né, que é agora sobre os ombros, né? Então vamos lá, vamos sentir os ombros aí, já aproveitem, respirem. Quem estiver aqui comigo na live, quem vai assistir depois, já respirem. Um exercício que eu amo fazer, assim, é respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca e jogar os ombros para trás. Dá essa giradinha nos ombros, intencional, proposital, porque quando você faz esse movimento, quando você levanta os ombros e joga para trás, é como se você estivesse tirando o peso dos teus ombros e jogando para trás. O que que isso significa? Que quando você joga para trás, atrás tem toda a nossa ancestralidade. Ou seja, muitos pesos que a gente carrega, eles vieram, né, de muitos padrões ancestrais. E quando eu jogo esse peso dos ombros para trás, eu estou devolvendo aos grandes, devolvendo aos que vieram antes no sistema, que podem dar conta de me ajudar a transmutar e liberar esse peso. Então, olha, um exercício simples, gente, olha que coisa maravilhosa, gratuito, disponível para você fazer a qualquer momento na sua vida. Respira fundo, levanta os ombros e na hora de soltar o ar expirando, joga o peso dos ombros lá para trás. Isso vai gerar uma liberação no seu corpo. Pode ter certeza que o seu corpo ele está sentindo esse movimento, então ele já começa a entender que ele pode soltar os pesos. E sim, os ombros têm tudo a ver com a questão dos pesos, porque os ombros significam suporte e responsabilidade. Eles simbolizam
tudo o que carregamos na vida. Então, né, pela linguagem do corpo, os ombros são o ponto de sustentação e responsabilidade. Eles carregam o peso simbólico das escolhas e da vida. Quando os ombros adoecem ou se lesionam, mostram que a pessoa está carregando fardos que não lhe pertencem ou assumindo responsabilidades em excesso. O ombro direito, relativo ao feminino, simboliza conflito com mulheres próximas, pode ser mães, filhas, companheira, chefe, ou uma dificuldade em lidar com a energia de entrega, do acolhimento e da intuição. É, um problema, né, no ombro do lado direito mostra talvez essa dificuldade nessa conexão com o feminino, né, de lidar com a intuição, com a entrega, com o acolhimento. E se for no ombro esquerdo, masculino, vai estar ligada a tensões a homens, né, pais, irmãos, parceiros, chefes do sexo masculino ou resistência em lidar com autoridade, força, ação ou tomada de decisão. Então, se também se precisa trabalhar o seu lado masculino, normalmente manifesta algo no lado esquerdo, né? Então, segundo a Cristina Cairo, o ombro ele simboliza a capacidade de levar a vida com leveza. Então, dores, tensões ou lesões surgem somente em pessoas que querem controlar demais ou que absorvem responsabilidades além do necessário. Ombro travado significa dificuldade em flexibilidade emocional e também em resistência em deixar fluir o que a vida pede. A rigidez nos ombros reflete também o medo de delegar ou confiar em outras pessoas. Segundo a metafísica da saúde, os ombros eles são o ponto de expressão da frase eu carrego o mundo nas costas. Então, problemas nessa região revelam o excesso de peso emocional, ressentimentos, responsabilidades assumidas em nome dos outros. Dor no ombro pode indicar que a pessoa se sente presa a uma obrigação ou a um passado que não consegue libertar, né? Então, olha que interessante, gente. Muitas vezes a gente continua carregando pesos de promessas feitas aos outros, de responsabilidades assumidas em algum outro momento com os outros. A gente entenda que essa responsabilidade assumida pode ter sido feita até de forma inconsciente, mesmo na infância. Então, em muitas famílias, né, como acompanho pela terapia sistêmica familiar, em muitas famílias, às vezes quando criança, né, no luto de alguém, na perda de alguém, às vezes a gente assume a responsabilidade de ocupar um lugar para ajudar na família, né? Quando tem às vezes a separação dos pais ou a perda de alguém muito importante na família, às vezes muito por amor, de forma inconsciente, né? Vai lá a nossa criança, toda salvadora, e fala que vai ajudar no sustento da casa, que não vai deixar que nada de mal aconteça, que vai proteger, que vai dar conta de coisas que não seriam responsabilidade dessa criança. Então, quando a gente assume esse lugar de salvadora, muitas vezes vai chegar um momento na nossa vida adulta que os ombros vão estar sobrecarregados por promessas e por ter assumido responsabilidades que não são nossas. E chega uma hora que o ombro começa a doer, que significa que é a hora de liberar esses pesos, tá? Então vamos lá, qual que é o caminho da cura para quando a gente tem qualquer problema nos ombros, qualquer dor, qualquer desconforto? O caminho da cura é aprender a delegar e confiar, soltar responsabilidades que não pertencem a você, trabalhar o perdão, a leveza na forma de viver. Exercícios de respiração, de alongamentos, podem também ajudar a liberar essa energia estagnada, como esse exercício que eu dei aqui na abertura, né? Respira fundo, segurando o ar e joga os ombros para trás, soltando o ar, assim, com bastante força, com bastante é, soltar mesmo. A palavra é soltar. Solta os pesos para trás, joga para trás os pesos que está carregando nesses ombros. Isso vai ajudar a curar esses ombros. E também aceitar que a vida pede ser conduzida com mais suavidade, sem tanto peso. Então, quais são as afirmações de cura? Eu escolho viver com leveza. Eu libero os pesos que não me pertencem.
Confio no fluxo da vida e me permito ser sustentada ou sustentado. Meus ombros são livres, leves e fortes. Então, agora em específico, é um pedido dessa amiga maravilhosa que eu amo. Quando lesiona o ombro direito, né, que foi o caso, né, uma lesão no ombro direito que fez o rompimento do ligamento, tá? O rompimento do ligamento, ele mostra que a sustentação não aguenta mais, que há um limite atingido nas questões emocionais femininas que você tenta carregar sozinha. Então, segundo a Cristina Cairo, problemas nos ombros representam também a incapacidade de demonstrar ou expressar sentimentos de forma saudável. No ombro direito, é uma dificuldade em acolher, receber e nutrir emocionalmente, seja a si mesma ou aos outros. Então, o rompimento no ombro direito revela teimosia em carregar dores ou responsabilidades afetivas, guardando mágoas ainda femininas. Mágoas ainda pode ser da mãe, sogra, esposa, filhas, chefe do sexo feminino, guardando essas mágoas em silêncio. Então, tem mágoas aí que precisam ser liberadas. Gente, vamos liberar essas águas. Eu falo isso sempre aqui para vocês, né? Tudo que está represado dentro do corpo se manifesta em somatizações, em doenças. É por isso que é tão importante a gente liberar, tá? Pela metafísica da saúde, o rompimento no ombro significa uma ruptura interna nas relações com o feminino. Pode ser a recusa em receber apoio, o medo de se abrir emocionalmente, ou uma sobrecarga de cobranças de papéis femininos. Por exemplo, mulheres que se sentem sobrecarregadas com a maternidade, no cuidado, no afeto, ou também mulheres que carregam muita sensibilidade. E aí não podem demonstrar essa sensibilidade, então dá aquela rigidez, né, no ombro. Então, como o ligamento ele dá sustentação e ao mesmo tempo mobilidade, a lesão mostra a rigidez emocional. É uma dificuldade de se flexibilizar diante de expectativas femininas ou de acolher a si mesma. Ou seja, você está sendo muito dura com você mesma. O corpo rompe para forçar um desapego, pedindo que a pessoa pare de carregar dores femininas antigas, relações familiares, amorosas, maternas. Tá na hora, né, de soltar. Então, qual que é o caminho da cura? Reforçando aqui, né, para curar esse ligamento rompido no ombro direito, trabalhar a relação com a mãe e ancestrais femininas, curando mágoas, liberando emoções e liberando também, se liberando das cobranças. Também se permitir receber apoio e acolhimento sem culpa. Resgatar o feminino interno, sensibilidade, intuição, autocuidado e descanso. E buscar equilíbrio entre cuidar e ser cuidada. Afirmação de cura para liberar aí esse rompimento no ombro direito, amiga. Eu libero o peso das dores femininas que não me pertencem. Escolho receber amor e acolhimento com leveza. Confio no fluxo do feminino em mim. Sou sustentada pela vida e pela sabedoria das minhas ancestrais. E aí, depois me conta se fez sentido, né? Quem precisar também, gente, só me pedir que eu mando essas afirmações de cura para que você possa anotar, pôr num post-it, pôr no espelho, para que você possa, né, falar para si mesma, para si mesmo tudo isso e ir trabalhando, né, essa questão. E agora, pessoal, nós vamos para o próximo tema, né? Que é diabetes. Né? Então, vamos lá, vamos entender qual é a mensagem, o que que o diabetes, né? Ele traz para a gente. O que que essa doença, né? Ela tá querendo mostrar para quem está vivendo, né? Ou que vive por muitos anos com essa questão. Segundo a linguagem do corpo egípcia, a diabetes está ligada à relação com a doçura da vida. Representa a dificuldade em absorver a energia doce da existência, ou seja, o prazer, a alegria, o amor e a ternura. O corpo manifesta uma carência afetiva profunda ou uma dificuldade de se permitir sentir prazer.
O excesso de açúcar no sangue reflete um excesso de desejo por amor, reconhecimento ou carinho, mas que não é bem assimilado. Muitas vezes indica mágoas familiares antigas, também ancestrais femininas ou masculinos, conforme o lado que está sendo mais afetado, né? Segundo a Cristina Cairo, é, a diabetes surge em pessoas que não se permitem viver a vida com alegria, mantendo um padrão de amargura, mágoa e autocobrança. É comum em pessoas que sentem falta de amor ou não conseguem acreditar que são dignas de recebê-lo. A doença mostra que a pessoa quer doçura, mas não consegue assimilá-la. Pode estar ligada a pessoas que controlam excessivamente a vida e não se permitem relaxar ou confiar. Segundo a metafísica da saúde, gente, o pâncreas, que é o órgão central na diabetes, está relacionado ao doce da vida, ao prazer e ao afeto. Então, o desequilíbrio no metabolismo da glicose simboliza a incapacidade de transformar em experiências em nutrição afetiva. É como se o corpo dissesse: eu tenho açúcar, mas não sei o que fazer com ele. Ou seja, tenho amor disponível, mas não sei receber. Pessoas com diabetes costumam carregar ressentimentos, frustrações e uma tristeza profunda, geralmente relacionados à infância ou à relação com a família. Muitas vezes há uma dificuldade em perdoar ou soltar padrões de dor do passado. Tá, gente? Reparem que uma característica comum em pessoas que, né, têm o sintoma, têm a doença, né, têm o diabetes, né? O que que essas pessoas normalmente fazem? Normalmente elas estão no passado. Normalmente todas as histórias, todas as coisas que elas contam com muita frequência são memórias, histórias do passado. Então, a pessoa que manifesta o diabetes, a diabetes, ela tá muito ainda apegada a ressentimentos ou até histórias boas, mas do passado. Então a pessoa ela não está no aqui e agora. Ela está presa no passado ainda. Então, qual que é o caminho da cura? Para, né, ir ajudando o corpo a se curar dessa doença. Reconectar-se com a doçura da vida, com os pequenos prazeres, com a alegria simples, contato com a natureza, momentos de riso, trabalhar o perdão e a liberação de mágoas profundas, que são essas mágoas ancestrais ou familiares, permitir-se receber amor sem necessidade de controle, acolher a criança interior, oferecendo a ela o afeto que ela acha que não teve. E também praticar exercícios de gratidão para resgatar a leveza e a confiança, né? Então, outra coisa muito importante de ressaltar, que normalmente a pessoa que em algum momento da vida desenvolve diabetes, normalmente ela foi marcada por uma infância muito difícil, uma infância muito sofrida, seja com restrições materiais, né? Crianças que tiveram, às vezes, situações, né, de ausências familiares, é que a criança ela fica com a programação de que ela não recebeu amor suficiente. Não que isso seja verdade, não que isso de fato ocorreu. É a memória que essa criança recebe, né, de acordo com o estilo da infância que ela teve. E lembra, gente, que tudo pode ser ressignificado. Não importa se de fato a sua infância foi muito sofrida, foi abusiva, foi com padrões tóxicos de relacionamentos familiares, não importa. Você é o adulto responsável agora por acolher, por curar a sua criança. E somente quando você faz isso é que você ressignifica as memórias de passado. E você pode ter certeza que quando você está em paz com o seu passado, você não fica mais remoendo historinhas de dor. Você não fica mais contando aquelas histórias tristes, aquelas histórias sofridas da tua infância para as pessoas. Você vai para a autorresponsabilidade de olhar que tudo isso serviu de aprendizado, serviu de bagagem para você ter desenvolvido a força que você tem hoje para estar levando a sua vida adulta, tá? Então, quais são as afirmações de cura para a diabetes? Eu me abro para sentir a doçura da vida.
Eu perdoo e libero as dores do passado. Eu mereço amor, alegria e prazer. Meu corpo aceita com leveza o néctar da existência. Olha que lindas essas afirmações, né? Então, tenho certeza que praticando essas afirmações, que realmente, né, acreditando que é possível ter uma vida com mais leveza e com mais doçura, você vai com certeza nivelando ali os níveis, né, que precisam, né, do açúcar no sangue, de tudo isso que precisa ser metabolizado pelo teu corpo. Como eu sempre falo, gente, o nosso corpo ele é sábio, o nosso corpo ele guarda assim uma sabedoria milenar, ancestral. Ele guarda muito além, né, dos traumas, dos dramas. Ele também guarda a chave da cura. O nosso corpo sabe se curar. O nosso corpo ele vai pedir se você está em sintonia com ele, se você está em harmonia com ele, se você está sentindo, permitindo perceber o seu corpo, ele vai pedir que tipo de alimento que ele está precisando. Ele vai pedir descanso e você vai poder ouvi-lo. Ele vai pedir o acolhimento que ele está precisando. Então, como eu falei no início dessa live, o nosso corpo ele está tentando mandar hoje o WhatsApp, né? Vamos pôr assim uma notificação ali para gente através dos desconfortos, que é a forma que ele consegue comunicar que tem algo de errado. Então, se eu não estou vendo, se eu não estou ouvindo, se eu não estou percebendo o meu corpo, ele vai continuar mandando as notificações até que seja possível, de fato, eu parar e cuidar desse sintoma. E repetindo mais uma vez, talvez para quem está chegando pela primeira vez nessa live, né? O objetivo dessa live é te trazer consciência, por isso, live da cura, ou seja, a cura ela acontece quando eu me responsabilizo por ser causadora do meu sintoma. E como é que eu causo? Muitas vezes de forma inconsciente. Então, assumir que sim, os meus padrões mentais, as minhas crenças, os pensamentos que eu nutro, o tipo de atitude que eu tenho para comigo mesma são sim os responsáveis por todos os meus sintomas, por todas as minhas doenças. E eu sei, gente, não é fácil admitir que inconscientemente muitas vezes nós causamos mal a nós mesmos. Isso é uma realidade que precisa ser encarada. Então, se eu fui capaz de me causar mal, eu também sou capaz de me causar o bem. Se eu fui capaz de me trazer dor, eu também sou capaz de me dar amor. Se eu fui capaz de adoecer esse corpo, eu também sou capaz de curar esse corpo. Então, sempre lembrem, né? Nada que manifesta no seu corpo físico, sequer uma feridinha, um detalhe, não foi por acaso. Ele está revelando uma causa emocional, ele está revelando uma causa oculta, está revelando uma causa que está no seu inconsciente, né? Uma causa que está no campo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual, que precisa ser olhada. Então, foi uma alegria compartilhar com vocês, né, sobre esses sintomas que a gente falou hoje. Eu fico aqui aberta e receptiva para que vocês possam me mandar, né, mais questões que vocês queiram que eu fale aqui na live, ou até se precisarem alguma questão aí mais urgente, me peçam no privado, vai ser uma honra compartilhar com vocês.